Quando a gente fala de agronegócio, normalmente pensa em safra cheia, produtividade, exportação, mas o Brasil chegou a um ponto em que o agro deixou de ser apenas um setor. Virou peça central da economia, da política externa e até do debate ambiental. Hoje, o campo brasileiro responde por praticamente metade das exportações do país e tem um papel direto na segurança alimentar também global. Só que esse protagonismo vem acompanhado de um desafio enorme de crescer sem pressionar o meio ambiente, manter a competitividade com crédito caro, instabilidade global e posicionar o Brasil num cenário cada vez mais geopolítico. Essas são algumas das questões que estão na mesa do EP Agro Summit, que ajudam a entender o futuro do setor. E para tratar disso, com quem ajudou, inclusive, a construir essa história, a gente conversa agora com Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e uma das maiores referências do agro brasileiro. Muito obrigado por estar também aqui com a gente. Roberto, seja bem-vindo. Imagina, o prazer é meu estar com vocês, William. O Brasil, Roberto, hoje tem um dos maiores players quando se fala em segurança alimentar, né, mundial. Claro que tem aí uma visão de que a gente pode ganhar oportunidades estratégicas, né, mas também ficar vulnerável quando se pensa, né, numa pressão externa. Em que ponto nós estamos nesse momento? Nós estamos no meio de uma crise muito grande na agricultura brasileira. Eu já vi outras crises no passado, mas essa é um pouco mais complicada, porque tem fatores externos interferindo nela. Guerra, falta de insumos agrícolas, custos muito altos. Fora os fatores internos, juro elevadíssimo, os preços caíram, os custos subiram. Tem ainda o El Niño aparecendo pela frente aí. Então, é uma crise muito difícil. Mas você tem toda a razão. Hoje o mundo olha para o Brasil com uma outra ideia. Esses dois temas que você citou aqui, segurança alimentar e a questão energética, ficaram muito mais consistentes com a guerra. Porque a guerra tem feito um projeto que vai faltar comida, que não tem fertilizante, não tem óleo diesel. Vai faltar energia. Então, o mundo vai ser obrigado a buscar alternativas a isso, definitivas, que não sejam meramente ocasionais, causadas por um processo desse que é passageiro também. Então, o mundo olha o Brasil hoje como uma alternativa muito clara, tanto na área energética quanto na área alimentar. Só que o futuro não interessa aos mortos, não é verdade? Então, é preciso agora atravessar essa crise muito grande que afeta o Brasil hoje inteirinho. E uma crise com fatores causais, muitos deles culpa nossa, mas muitos culpa de governo também. É preciso que haja uma estratégia articulada, em que o setor privado e os poderes constituídos se organizem para atravessar esse pântano horroroso que vemos hoje. Mas o senhor acredita que o agro brasileiro ele pode, de alguma forma, ser protagonista nessa transição energética global? Eu não tenho a menor dúvida. Até porque os dados são evidentes. A nossa matriz energética, por exemplo, tem 50% renovável. Do mundo é 15%. É um terço da nossa. E a nossa é renovável por causa, em grande parte, da agricultura. O etanol de milho, etanol de cana, biodiesel de soja, biodiesel bovino, eletricidade, vagas de cana, biometano, dejetos animais, lenha, tudo que é da agricultura. A agricultura hoje promove 30% da nossa matriz energética. Isso é replicável no mundo tropical. Na América Latina, na África, na Ásia. Então, esse espaço que foi desenvolvido aqui com tecnologia brasileira é replicável no mundo. E o mundo sabe disso. E o Brasil também sabe disso. É uma coisa curiosa. A guerra... Agora, o Brasil tem alternativa, o álcool, tem o etanol, tem o biodiesel. Tem uma alternativa há 50 anos. Agora o Brasil descobriu que tem alternativa. A mesma coisa com alimentos. Quando houver uma crise de alimentos, que vai haver por causa da guerra, o Brasil vai aparecer como uma alternativa rentável, saudável e consistente, com sustentabilidade, por causa da tecnologia desenvolvida no Brasil. Então, temos realmente um horizonte muito bonito. É porque, assim, exportar não é só vender também, né, Roberto? Tem isso, né? Tem que ver, negociar com esses interesses também globais e saber se a gente está preparado para o jogo. Exatamente. Aliás, essa perspectiva tua é muito importante.
eu sempre ouço a pergunta: o Brasil está pronto para o jogo? A resposta é difícil, porque o Brasil não é um só. O Brasil é um país plural, né? Você tem regiões diferentes, etnicamente, climaticamente, o solo é diferente. Então, são regiões que têm comportamento diferente em relação às demandas totais. Então, eu diria para você que 90% da agricultura brasileira está pronta para qualquer combate. Qualquer combate. Mas 10% não. E esse 10% que não está preparado é afetado por questões ilegais. Desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo, leis que não são cumpridas no Brasil. E quem não cumpre não é o produtor rural. O produtor rural, se não cumprir, ele é excluído do setor. Então, são aventureiros que atrapalham a imagem da gente, porque a lei não é cumprida. E, às vezes, até distancia também o campo da cidade, né? Na percepção, aí, claro, do agro. Existe ainda também uma falta de comunicação desse papel real do agro para a sociedade como um todo? Não sei se é falta de comunicação, filha. Eu acho que houve um certo desprezo pela cidade urbana brasileira em relação à agricultura, porque nós é uma urbanização muito rápida, né? E a cultura é diferente. A Europa, por exemplo, é um continente que tem frio 4 vezes por ano. Uma boa parte da Europa tem neve 4 vezes por ano. Então, a agricultura lá tem que ser feita em 5 meses compulsoriamente. Ou morre de fome, pessoal, morre de frio e de fome. Aqui não existe esse problema. Então, falta essa visão de que o nosso agro supera dificuldades que não são a da neve, mas são muito maiores, de custos que não são considerados, de preços que são dependentes de fatores externos. Então, é preciso que haja compreensão. Mas eu acho que está mudando muito isso. Hoje já eu vejo a cidade urbana hoje mais entendendo um pouco mais que agro é paz e é vida. Se não houver comida, não há paz. E se não houver comida, não tem vida. Então, isso está começando a entrar na cultura brasileira. Não é educação, é cultura mesmo, é um negócio cultural. Qual que é o desafio hoje? É produzir mais, é produzir melhor, é encontrar formas diferentes de se produzir? Boa pergunta. A resposta é produzir mais com menos. Essa é a saída. O que implica em tecnologia tropical, sustentável. Nós temos feito isso aí, olha, tem um número que me impressiona muito, que é a produção de grãos no Brasil. Nos últimos, de 1990 até hoje, 35 anos, 36 anos, a área plantada com grãos cresceu 120%, dobrou. E a produção cresceu 570%. Tecnologia é mais produção por hectare. Então, esse é o caminho. Tecnologia que permita produzir mais com menos custo, menos esforço e menos gasto ambiental. Roberto Rodrigues, muito obrigada por estar hoje com a gente, também participando aqui do EP Summit, Agro Summit, né, para discutir temas que estão no campo, estão nos laboratórios, também em pesquisas, mas também está no dia a dia dos consumidores. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Até.